Salmo 119, versículo 11. O que diz o texto? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso mesmo que diz o texto? Algumas versões diferentes. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não tem problema, as versões diferentes, elas ajudam a compreender melhor o texto. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, eu quero te pedir que a tua palavra possa encontrar lugar em nossos corações, que possamos compreender a tua vontade, a tua verdade expressa na tua palavra, e que tenhamos o respeito, o cuidado e a reverência necessária, e possamos realmente aproveitar esse rico tesouro que é a tua palavra em nossas vidas. Te agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que nós observamos nesse texto: escondi a tua palavra no meu coração. Olha que coisa fantástica. O que nós observamos nesse homem que escreveu esse salmo é a preocupação em ter a palavra de Deus não apenas nos seus ouvidos, porque muitas vezes nós temos a palavra no ouvido, nós ouvimos a palavra. O mundo está cheio, as igrejas estão cheias de pessoas que escutam palavras. Quantas pregações você não ouviu durante esse ano? Quantas mensagens você não ouviu durante esse ano? Quantas aulas de escola bíblica? Quantas lições nós não ouvimos? Então o problema não é aquilo que nós ouvimos, não há falta de proclamação. Hoje não existe falta de proclamação. O que nós temos sentido falta é pessoas que guardem a palavra. E a palavra que ele coloca aqui: escondi a tua palavra. Você só esconde aquilo que é precioso, aquilo que é valioso. Ninguém esconde o que não vale nada. Se ele diz que escondeu, que guardou a palavra hebraica aqui, a ideia é você realmente guardar de uma forma preciosa, como você guarda os seus melhores bens, as suas joias, como você tem cuidado com o seu automóvel, com o seu veículo, como você guarda aquilo que é mais precioso, como você guarda os seus filhos. Então, quando ele diz assim: escondi a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração, ele está demonstrando que ele está valorizando a palavra de Deus de uma forma superior a qualquer outra coisa. Observe agora a segunda palavra que ele diz aqui: escondi tua palavra onde? No meu coração. Na nossa cultura ocidental, o coração tem a ver com emoção, coração tem a ver com sentimento, né? Coraçãozinho. Na cultura judaica daquele tempo, coração tem a ver com mente, tem a ver com consciência, tem a ver com responsabilidade de pensar, tem a ver com pensar. Então, quando ele diz assim: escondi tua palavra no meu coração, eu queria que você lesse com a mente ocidental, contemporânea, da seguinte forma: escondi, guardei tua palavra na minha mente. Certa vez eu fui num encontro de pastor, um encontro missionário. E a primeira coisa que o missionário fez, pediu para todo mundo trazer as Bíblias. Ele tinha uma mesa grande na frente, ele pediu para todo mundo trazer as Bíblias. Tragam suas Bíblias. O pessoal colocou as Bíblias ali. Aí depois ele falou assim: você que está aqui na igreja agora, começa a dizer versículos bíblicos. Vamos lá, cada um diz um versículo bíblico. Porque as pessoas, muitas delas não sabiam nenhum versículo de cor, não estava na sua mente a palavra de Deus. Alguém diz assim: pastor, mas eu tenho dificuldade de memorizar. Tudo bem, mas com certeza você decorou qual ônibus que você pega para ir para casa. Você decora tantas coisas na sua vida, não consegue decorar um versículo bíblico, pelo menos um versículo por semana. Quando ele diz assim: escondi tua palavra no meu coração, é porque precisamos ter isso como um tesouro, como uma arma em nossas vidas. Esse Salmo 119 é um exemplo disso. Esse Salmo 119, ele é dividido em secções de 8 versículos. Depois você observa isso em casa. Ali na Bíblia hebraica, depois alguém pode ajudar você a encontrar. O Salmo 119 é dividido em secções de 8 versículos. E por que isso? Cada secção dessa, na língua original, começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então começa o versículo 1 com a letra Aleph, e vai outro versículo com Aleph, depois vai para Bet, 8 versículos com Bet, depois Gimel, e 8 versículos, e assim vai até o final.
E por que isso? Só por capricho? Só para ficar bonito quando fosse ler? Não. Para que as pessoas pudessem memorizar. Para que elas pudessem gravar nas suas mentes. Então, um judeu naquela época, israelita, ele memorizava o Salmo 119. Dessa forma, 8 versículos com Aleph, depois outro versículo com Bet, 8 versículos com Gimel, 8 com Dalet, e por aí ia, até dizer todo o Salmo. Vivemos numa cultura que as pessoas não memorizam a palavra de Deus. Sabe qual o problema da pessoa não memorizar a palavra de Deus? Quando vier um momento difícil, ela não tem argumentos contra o diabo, contra o tentador. Não tem o que falar quando vem um desafio de tantas heresias que existem hoje. Inclusive, Jesus disse, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. O não conhecer as Escrituras é mortal para o crente, porque ele está em um mundo que está em guerra contra ele. Ele interage com pessoas que não conhecem a palavra, que distorcem a palavra, que muitas vezes na internet estão fazendo coisas, dizendo coisas absurdas sobre a palavra. E se você não conhece a palavra, você é levado, você é conduzido para o erro, porque aquele grande pregador, aquele teólogo, aquele famoso pregador, aquele cara da televisão, aquele cara fez um podcast falando sobre a Bíblia, e você vai acreditar naquela besteira toda, porque você não conhece a palavra. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então muitos problemas acontecem na vida do crente porque ele não conhece a palavra, não vivencia a palavra, não experimenta o prazer da palavra. Há um pastor que eu gosto muito das mensagens dele, ele tem um site chamado Prazer da Palavra. Veja que site interessante, né? Fugiu agora o nome dele, a Covid levou o nome dele da minha cabeça, né? Depois da Covid fiquei com os lapsos de memória, irmão, terrível. Já não era boa, aí depois ficou pior. Enfim, Israel Belo de Azevedo, a Covid liberou o nome do cara, né? Israel Belo de Azevedo. Ele tem um site, vale a pena você acessar na internet, tá? Chamado Prazer da Palavra. Ele mostra a alegria que é descobrir verdades, mensagens na palavra de Deus. Eu conheço pessoalmente ele, um homem de Deus, um homem de muito conhecimento. Então o salmista diz, escondi tua palavra no meu coração. Mas eu queria que você entendesse que guardar a palavra de Deus na sua mente não é somente por causa de você, para você ter uma resposta, para você aprender o que vai dizer quando for confrontado. Mas ele fala uma coisa fantástica no final do versículo. Para não pecar contra ti. Não é assim que ele diz? Vamos dizer o versículo juntos? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele está falando com quem? Com Deus. Aliás, é uma coisa fantástica esse salmo, porque o salmo está na primeira pessoa, ele está falando com Deus, está conversando com Deus. Ele diz assim, Senhor, eu fiz questão de guardar a tua palavra, eu fiz questão de guardar na minha mente, no meu coração, os teus ensinos, porque eu não quero te decepcionar. Que coisa fantástica, não é mesmo? Eu não quero que tu fiques triste comigo, eu não quero errar diante de ti. Então, nós não devemos guardar a palavra de Deus apenas porque é bonito, porque é legal, porque é importante, porque é interessante. O foco principal do salmista, ele entendia que a sua relação com Deus era tão fundamental que ele tinha que guardar a palavra dele. Olha para mim, você que é pai, você que é mãe, como é bom quando os nossos filhos guardam a sua palavra, não é mesmo? A nossa palavra. Você diz uma coisa, seu filho obedece. Muitas vezes você dá um comando que ele não concorda, mas ele obedece, ele segue. Como é bom você se sente feliz como mãe, como pai, quando o seu filho, você dá um comando, dá uma ordem, seu filho, mas pai, mas mãe, agora não, outro dia talvez, mas nesse momento não. Ficamos felizes quando nossos filhos guardam a nossa palavra. Imagine o coração de Deus, quando você decide assim, eu vou guardar a palavra de Deus no meu coração, porque eu não quero decepcioná-lo.
Isso é interessante porque o foco do salmista não era pecar contra o rei, contra um fariseu, um publicano, ou quem quer que fosse o líder, um sacerdote, um profeta, não. O foco dele não era errar com pessoas, não era ter cuidado de errar com pessoas, mas ele não queria errar primeiro com Deus. Compromisso primeiro dele era com Deus. Eu não quero pecar contra ti, Senhor. Nós podemos até ler esse versículo de uma forma inversa. Para que eu não peque contra ti, Senhor, eu guardei de uma forma muito carinhosa, muito cuidadosa a tua palavra no meu coração e na minha vida. Eu pergunto a você, é assim que você tem guardado a palavra de Deus? Existem algumas dinâmicas que têm que ser feitas para que você possa guardar a palavra de Deus. A primeira delas, você precisa ler a palavra. Falar que é bom, que é importante, não vai mudar. Você precisa se sentar e ler, ou ouvir. Né? Uma coisa muito boa da tecnologia hoje, você pode ouvir a palavra de Deus. Você bota a Bíblia em áudio aí no seu celular. Eu capinei o terreno lá de casa, né? Já cresceu de novo o mato, mas na época eu estava capinando, eu botava para ouvir aí o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, ali, me alimentava da palavra. Temos que ouvir, e ouvir muito, e ler muito a palavra, conhecer a palavra. A segunda coisa, nós precisamos também ouvir boas mensagens sobre a palavra, selecionar pregadores. Na internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa não tão boa. Muita heresia sendo dita na internet. Então, procure o seu professor da EBD, o seu pastor. Olha, me sugira, indique pessoas para eu ouvir. Não fica caçando, né? Que pode aparecer muitas vezes pelos títulos. Algumas pessoas colocam os títulos bem sugestivos para atrair os incautos. Então coloca lá um título bonito naquele podcast, vamos agora descobrir os segredos da Bíblia. O segredo da Bíblia. O cara não sabe nem o que é a Bíblia, vai falar sobre os segredos da Bíblia. Então, às vezes, a pessoa incauta, a pessoa que não percebe, vai atrás. Então, procure o seu líder espiritual. Olha, me indique aí um podcast, um pregador, um pastor, eu quero ouvir mensagens boas. A segunda dinâmica que você precisa fazer, você precisa ler e estudar a Bíblia. Estudar a palavra. Olha, escola bíblica dominical, não tem nada igual, é tão bom que até rimou, né? Escola bíblica dominical. Uma pessoa chegou para mim, pastor, eu quero estudar no seminário. Eu perguntei, por quê? Porque eu quero estudar a Bíblia. Você é aluno da escola bíblica? Não sou não. Então, já começou errado. Você tem que ser um bom aluno da escola bíblica para depois ir para o seminário. O seminário ele vai seguir além da escola bíblica. Então, é importante que você esteja lendo, esteja estudando, aprendendo. A última coisa, você precisa aplicar a palavra. Você ouviu, aprendeu, agora vem a parte difícil, eu vou viver. Essa é a parte mais complicada. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante como uma espada de 2 gumes e penetra profundamente em nós. A Bíblia vai penetrar a sua vida de uma forma muito difícil. Ela vai cortar coisas, ela vai distinguir coisas, ela vai apresentar falhas. Eu estava dizendo hoje lá na classe, o que é a Bíblia? A Bíblia é um espelho, é como um espelho. Não sei vocês, mas às vezes tem algumas pessoas que se acordam de manhã se achando lindos, né? Se achando bonitos, né? Não sei se aconteceu com você já, o dia bonito tal, aí, puxa, que dia maravilhoso, que dia lindo. Aí quando você chega no espelho que olha para a tua cara, que decepção, né? Está esquisito, esse sou eu mesmo, né? E você pensa assim, o que foi que aconteceu? Os anos chegaram, meu filho, não é mais o mesmo. Um belo dia você olha, os cabelos já foram, né? Tudo assim. O que foi que revelou a verdade? O espelho.
eu vou comprar um abrigo agora, né? Não sei com quem. Né? Meu sogro está com problema de coluna, está meio torto, está entortando. Todo mundo dizendo, não era Giza? Todo mundo dizendo, pai, o senhor está torto. Pai, eu dizendo, pastor, no respeito aí, o senhor está meio torto, tem que mudar isso, né? Tem que corrigir isso aí. E ele, aí lá na nossa casa tem um espelho de frente para o corredor. Um belo dia, o pastor Eliezer, saindo lá do quarto, né, para o banheiro, olhou para o espelho, aí me procurou. Eliabe, não é que eu estou torto mesmo? Que é isso? O espelho revela coisas sobre mim. É o que a palavra de Deus faz. E agora eu vou dizer um segredo a você. Quando a Bíblia revelar alguma coisa para você, não questione. Não jogue para debaixo do tapete. A revelação de Deus, você tem que mudar. Ela está batendo, pegando você, pegando no seu pé, apertando um lado que tem que ser apertado. Aceite e mude, porque para isso a palavra de Deus nos foi dada. E por isso o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se nós fizermos isso, a Bíblia deixará de ser apenas um livro importante, um livro muito bom, e passará a ser a base da nossa vida, da nossa caminhada neste mundo. O Salmo 119 deixa muito claro isso, né? Em todas as circunstâncias, nos conduz a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e que você possa buscar cada vez mais a orientação de Deus na sua palavra. Eu não sei quantos daqui já têm esse relacionamento com a palavra de Deus, mas eu queria desafiar você. Hoje, faça o compromisso. Eu vou conhecer, Senhor, a tua palavra. Eu vou ler a tua palavra. Ah, não consigo ler. Eu vou ouvir. Vou colocar aí para tocar os áudios, né, da Bíblia. Eu vou ouvir a palavra. E ouvindo a palavra, com certeza Deus vai fazer diferença no seu coração e na sua vida. Amém, queridos?